Você sabia que na Bíblia se fala de momentos em que o Senhor desperta seus filhos para que orem? Imagine isto. Você está na penumbra da noite, tudo está em silêncio e, de repente, sente um leve arrepio no coração, uma urgência inexplicável que o impulsiona a se levantar e falar com Deus. Não é apenas um sonho, nem um mero capricho da sua mente. É como se, nesse instante, o invisível se tornasse presente, lembrando você de que, em meio à escuridão, sempre há uma luz que o guia. Neste vídeo vamos explorar a fascinante verdade por trás desses despertares noturnos. Veremos como, nesses momentos de quietude, Deus está chamando você, não para incomodá-lo, mas para lembrá-lo de que a oração é o seu refúgio, a sua força e o seu caminho para uma vida cheia de esperança. Vamos descobrir juntos como esse chamado divino convida você a romper a rotina, a deixar para trás as preocupações e a mergulhar em uma comunhão íntima que transforma o ordinário em extraordinário. Acompanhe-me para descobrir por que, quando você sente esse impulso de se levantar na escuridão, na verdade está sendo chamado a experimentar uma renovação espiritual que o prepara para enfrentar cada desafio com uma fé inabalável. Você está pronto para despertar e ouvir esse sussurro divino? Vamos descobrir juntos. Quando pensamos na palavra de Deus, a primeira coisa que vem à mente são os relatos e os ensinamentos que têm guiado gerações inteiras. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas, é um compêndio de vivências, sabedoria e revelações que mostram como Deus interagiu com a humanidade ao longo dos séculos. Nesse sentido, o chamado à oração se apresenta como um fio condutor que percorre desde o início da história até os dias de hoje, lembrando-nos de que sempre há um espaço para a comunhão íntima com nosso Criador. Nos relatos do Antigo Testamento, vemos personagens como Abraão, Moisés e Davi, que enfrentaram situações de incerteza, perigo e grande responsabilidade. Cada um deles encontrou na oração não apenas uma ferramenta para pedir ajuda, mas também um meio de fortalecer sua fé, de receber direção e de experimentar o amor incondicional de Deus. Por exemplo, quando Moisés estava no deserto, longe da segurança e da familiaridade do Egito, ele teve encontros diretos com Deus em meio à incerteza. Esses momentos de diálogo divino não apenas lhe deram respostas para suas perguntas, mas também a coragem necessária para liderar um povo que clamava por liberdade. Esse tipo de experiência nos mostra que a oração vai muito além de um simples pedido. É uma conversa de coração para coração com o Criador, na qual segredos são revelados, anseios são compartilhados e se recebe o consolo que só Deus pode oferecer. A importância da oração é enfatizada em várias passagens das Escrituras. No livro de Salmos, por exemplo, encontramos expressões de gratidão, de lamento, de súplica e de louvor, todas unidas pelo desejo de manter um relacionamento próximo com Deus. O salmista não temia derramar sua alma diante do Senhor, confiante de que cada palavra e cada clamor chegariam aos ouvidos de um Deus que está sempre disposto a ouvir. Esse tipo de relato nos convida a ver a oração como uma válvula de escape, um refúgio em tempos de angústia, mas também como uma fonte de alegria e renovação espiritual. Cada versículo nos lembra que, não importa o que estejamos vivendo, podemos recorrer a Deus e encontrar nele a paz que excede todo o entendimento. Mas o que significa realmente ter um contexto bíblico e teológico em relação à oração? Para responder a essa pergunta, é fundamental entender que a teologia não é apenas um conjunto de crenças abstratas, mas uma forma de ver o mundo e de interagir com a realidade. A teologia cristã nos ensina que Deus é um ser pessoal, que nos ama incondicionalmente e que deseja ter um relacionamento íntimo com cada um de nós. Esse relacionamento se desenvolve por meio da oração, um ato que vai além da simples recitação de palavras. É uma abertura sincera da alma,
um reconhecimento de nossa dependência e uma celebração da fé. Desde tempos antigos, os fiéis encontraram na oração um caminho para manifestar sua fé e para enfrentar as batalhas diárias, tanto as visíveis quanto as invisíveis. A Bíblia relata como, em momentos de crise, os heróis da fé paravam para orar, buscando nesse diálogo divino a sabedoria necessária para tomar decisões difíceis. Esse mesmo princípio permanece válido atualmente. Quando você se sente sobrecarregado pelos problemas, quando a noite parece interminável e o futuro incerto, esse impulso de se levantar e orar é um sinal claro de que algo importante está para acontecer em sua vida. É como se Deus, em meio ao seu silêncio, quisesse lembrá-lo de que você não está sozinho e de que Ele está presente, guiando-o e protegendo-o. É fascinante observar como a Bíblia usa imagens e metáforas para explicar o poder da oração. Pense na imagem do pão nosso de cada dia, aquele pedido que Jesus ensinou a seus discípulos, lembrando-nos de que o essencial para a vida não é apenas o que é material, mas o sustento espiritual que recebemos diariamente. Essa metáfora nos convida a ver a oração como o alimento que nutre a alma, algo indispensável para nos manter firmes em meio às tempestades. Assim como o pão nos dá energia para continuar, a oração nos fortalece no espírito e nos prepara para enfrentar as adversidades com uma fé renovada. Além disso, a teologia destaca que a oração não é um ato isolado, mas parte de uma vida de fé em que cada ação e cada pensamento se alinham com a vontade de Deus. A oração é essencialmente um diálogo contínuo, que não se limita a momentos específicos, mas que se estende ao longo de toda a existência. É nesse intercâmbio constante com o Criador que se forja um relacionamento genuíno, em que se aprende a confiar e a reconhecer que, apesar das incertezas e das provas, há sempre uma mão divina que nos sustenta e nos guia. Um aspecto fundamental desse contexto é o reconhecimento de que a vida espiritual se desenvolve em comunidade. Desde o primeiro dia, Deus estabeleceu um relacionamento entre seus filhos que se manifesta não apenas na oração individual, mas também na oração em grupo. Quando nos unimos a outros em um ato de fé, experimentamos uma força multiplicada, uma energia que transcende o pessoal e se torna um testemunho vivo do amor divino. A história da comunidade de Israel é um claro exemplo disso. Em tempos de crise e de opressão, a união na oração permitiu que um povo inteiro encontrasse esperança e forças para seguir adiante. Essa lição continua válida hoje em dia, em que cada reunião, cada momento compartilhado em comunhão, reforça a ideia de que a fé se fortalece na unidade. De uma perspectiva teológica, também é importante considerar o papel do Espírito Santo na vida do crente. Muitos estudiosos e teólogos afirmam que a oração é o meio pelo qual o Espírito age em nós, transformando nosso coração, renovando nossa mente e nos guiando à verdade. Essa presença divina se torna palpável naqueles instantes de intimidade em que as palavras se tornam desnecessárias e o que se sente é uma paz inexplicável, uma certeza de que o invisível se tornou real. O Espírito Santo, em sua infinita sabedoria, utiliza a oração para nos falar, para nos mostrar caminhos e para nos lembrar de que, em cada batida do coração, há uma mensagem de amor e de redenção. Não podemos esquecer ainda que a teologia cristã nos ensina a ver a vida como um processo de constante transformação. A oração é uma ferramenta vital nesse processo, pois permite que, pouco a pouco, deixemos para trás velhos hábitos, medos e dúvidas que nos afastam de nosso propósito. Cada vez que oramos, abrimos uma porta para a renovação, para a possibilidade de deixar o passado para trás e de construir um futuro cheio de esperança. É nesse processo de transformação interna que a teologia se torna algo tangível, uma experiência diária
que nos leva a ser, a cada dia, um pouco melhores, crescendo em amor e compreensão. Um tema recorrente nas Escrituras é a luta contra a acomodação e a indiferença espiritual. A Bíblia nos adverte muitas vezes sobre os perigos de nos deixarmos levar pela rotina e de esquecer a importância de estarmos sempre alertas. Esse chamado à vigilância se reflete na ideia de que Deus nos desperta no meio da noite para nos lembrar de que, embora o mundo possa parecer tranquilo e previsível, sempre há uma batalha invisível na qual somos chamados a participar. Não se trata de viver com medo ou de estar constantemente em alerta, mas de reconhecer que cada instante é uma oportunidade para nos aproximarmos mais de Deus e para fortalecer nossa fé. A oração torna-se então esse ato de rebeldia contra a indiferença, a manifestação de um espírito que não se conforma com o superficial, mas que busca a verdade e a transformação profunda. É também fascinante considerar como as tradições e culturas ao longo da história interpretaram e viveram a prática da oração. Desde os antigos costumes do judaísmo até as manifestações mais modernas do cristianismo, a oração sempre foi um elemento essencial para se conectar com o divino. Cada cultura, com suas particularidades, encontrou na oração uma forma de expressar gratidão, dor, esperança e amor. Essa diversidade enriquece nossa compreensão da vida espiritual, pois nos mostra que, embora os contextos sejam diferentes, a essência da mensagem é a mesma, um convite a nos comunicarmos com o Criador e a permitir que Ele transforme cada aspecto de nossa vida. No mundo contemporâneo, em que muitas vezes se dá prioridade ao que é tangível e material, é reconfortante lembrar que a oração continua sendo uma ferramenta poderosa e relevante. Embora a ciência e a tecnologia tenham avançado de maneira surpreendente, há coisas que escapam à compreensão humana e que só podem ser experimentadas por meio da fé. Inúmeros estudos demonstraram que a prática da oração e da meditação pode ter efeitos positivos na saúde mental e física, ajudando a reduzir o estresse, a melhorar a concentração e a fortalecer o sistema imunológico. Essas pesquisas, embora baseadas em métodos científicos, confirmam o que os crentes têm afirmado há séculos. A conexão com Deus tem um impacto profundo e transformador em nossa vida. De uma perspectiva teológica, esse fenômeno pode ser interpretado como parte do desígnio divino. Deus, em sua infinita sabedoria, dotou a humanidade da capacidade de buscar e de encontrar na oração o sustento que vai além do físico. Não se trata de uma simples resposta emocional, mas da manifestação da presença divina em meio à experiência humana. Cada vez que você se sente impelido a orar, é como se uma força superior o lembrasse de que, no fundo do seu ser, há um anseio por algo eterno, por uma verdade que transcende a temporalidade desta vida. A teologia nos convida, então, a ver a oração não apenas como um ato ritual, mas como a manifestação da própria identidade do crente. É o reflexo de uma vida que busca, constantemente, estar em comunhão com Deus e que se nutre desse diálogo sincero e profundo. Nesse sentido, a oração é um espelho que nos permite ver nossas fraquezas, nossos anseios e, sobretudo, a imensidão do amor que Deus sente por cada um de nós. É um convite a abrir o coração e a deixar que o divino flua em cada palavra, em cada suspiro, em cada batida. Aprofundando-nos no contexto bíblico e teológico, descobrimos também que a oração é vista como uma ponte entre o ser humano e Deus, um canal pelo qual se transmitem não apenas pedidos, mas também louvores, confissões e agradecimentos. Essa ponte se constrói dia após dia, em cada momento de intimidade e de reflexão, e é o que nos permite manter viva a chama da fé. A Bíblia está repleta de exemplos que mostram que, quando o povo de Deus se unia em oração, milagres e transformações se manifestavam de forma surpreendente.
Não se tratava de um simples ato de falar, mas de uma comunhão genuína que fazia fluir a graça e o poder do Senhor. Por fim, é importante reconhecer que, nesse contexto, a teologia e a oração se tornam duas faces da mesma moeda. A teologia nos oferece o arcabouço, a compreensão e o pano de fundo necessários para interpretar as mensagens divinas, ao passo que a oração nos permite viver essa teologia de forma prática, em cada experiência diária. Juntas, essas duas dimensões nos oferecem uma visão completa do propósito de Deus para a nossa vida. Uma vida cheia de significado, de esperança e de uma conexão inabalável com o Eterno. Em suma, o contexto bíblico e teológico nos convida a entender que a oração é o meio pelo qual Deus se revela, nos transforma e nos sustenta em meio às adversidades. É a linguagem da alma, a ponte que une o visível ao invisível e a chave que abre as portas de um mundo cheio de promessas e bênçãos. Cada chamado à oração é um convite a viver uma experiência única e pessoal, a descobrir que, mesmo que o caminho pareça incerto, sempre há um farol de luz que nos guia em direção à verdade e ao amor infindável do Criador. A luta espiritual é uma realidade que muitas vezes se esconde atrás da rotina diária, por trás da aparente calmaria de nossas vidas. Muitos passam seus dias sem suspeitar que, no fundo, trava-se uma batalha silenciosa entre forças invisíveis. Não é algo que se veja com os olhos, mas que se sente no coração e na mente. Imagine que, enquanto você dorme ou trabalha, existem energias que tentam influenciar seus pensamentos, suas decisões e o rumo que sua vida toma. Essa é a essência da luta espiritual. Um conflito contínuo que acontece em um plano invisível, mas que tem efeitos muito reais no cotidiano. Para entender melhor essa luta, podemos imaginá-la como uma guerra silenciosa. Não se luta com armas visíveis, mas com estratégias, sussurros e tentações. O inimigo não ataca de maneira violenta e estrondosa, mas age de forma sutil, semeando dúvidas, medos e distrações em cada canto do nosso ser. É como se, ao longo do dia, pequenas brechas fossem se abrindo em nossa fortaleza interior, brechas que podem, aos poucos, enfraquecer nossa fé e nossa confiança no divino. Essa batalha não ocorre apenas em tempos de crise, mas a cada instante. Cada pensamento negativo, cada impulso de desistir diante das adversidades, pode ser interpretado como uma pequena vitória do inimigo. E é que, muitas vezes, nós mesmos participamos dessa luta sem perceber. A acomodação e a rotina podem se tornar aliadas do adversário, pois quando deixamos de estar alertas, deixamos de alimentar nossa conexão com Deus. Esse distanciamento, por mais sutil que pareça, abre espaço para que a escuridão se instale dentro de nós. A Bíblia nos alerta sobre essa realidade em várias passagens. Os Salmos, por exemplo, falam de momentos em que a alma se sente abatida e em perigo, mas também de como a oração e a fé atuam como escudos que protegem contra ataques invisíveis. Não se trata de lutar travando batalhas com violência, mas de um esforço constante para manter a mente e o coração focados no que realmente importa. É essa decisão de não desistir, de seguir em frente apesar das dificuldades, que faz a diferença em meio à batalha. Uma das chaves para enfrentar essa luta é reconhecer que não estamos sozinhos. Embora o inimigo pareça astuto e sutil, há sempre uma força maior disposta a nos ajudar. Essa força é o amor e a presença de Deus, que se manifestam por meio da oração, da meditação e da comunhão com outros crentes. Quando paramos para orar, quando deixamos de lado as distrações e abrimos nosso coração, enviamos um sinal claro de que desejamos combater a escuridão com a luz. É nesses momentos de intimidade espiritual que encontramos forças para nos levantar e continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem adversas. A realidade da luta espiritual
também se manifesta na forma como enfrentamos nossos próprios medos e limitações. Muitas vezes, o que nos impede de avançar não é o ambiente ao nosso redor, mas as barreiras internas que fomos construindo ao longo do tempo. A dúvida, a insegurança e o medo do fracasso são armas poderosas que o inimigo utiliza para nos deter. Esses sentimentos, que parecem surgir do nada, muitas vezes resultam de uma desconexão com nossa verdadeira essência, com aquela parte de nós que sabe que sempre podemos contar com o apoio divino. É interessante notar que, em termos psicológicos, alguns especialistas identificam que o estresse e a ansiedade têm componentes que podem ser relacionados a essa luta interna. Quando estamos sobrecarregados pelas exigências do dia a dia, é fácil cair em padrões de pensamento negativos que nos afastam de uma vida plena e pacífica. A ciência moderna, por meio de estudos sobre meditação e relaxamento, demonstrou que dedicar alguns minutos diários à reflexão e à oração pode ter efeitos positivos na saúde mental e física. Isso, sem dúvida, se alinha ao que muitas tradições espirituais ensinam desde tempos imemoriais. A verdadeira força vem de uma conexão sincera com o divino. Para muitos, o simples fato de se sentir sobrecarregado ou de passar por momentos de desespero é um sinal de que algo em seu interior está pedindo para ser curado. É como se, em meio ao caos, a alma gritasse por atenção, por uma pausa que só a comunhão com Deus pode oferecer. E é justamente nessas horas que o inimigo se aproveita, semeando mais dúvidas e aumentando a sensação de solidão. No entanto, cada vez que você responde a esse chamado interior, cada vez que para orar e buscar a orientação divina, você fortalece essa barreira invisível que protege o seu espírito. A luta espiritual também se reflete na forma como interagimos com o nosso entorno. Muitas vezes, os problemas externos, sejam conflitos familiares, problemas no trabalho ou desafios pessoais, são, na verdade, manifestações dessa batalha interna. Não se trata de negar a realidade das dificuldades, mas de entender que por trás de cada obstáculo há uma oportunidade de crescer, de aprender e de reafirmar nossa fé. Cada conflito, cada situação complicada, é uma prova que nos convida a nos aproximarmos mais de Deus e a descobrir o poder transformador da oração. Nesse sentido, a luta espiritual não deve ser vista como algo negativo, mas como uma oportunidade de aprofundar o autoconhecimento e de fortalecer o relacionamento com o Criador. É um processo contínuo de purificação e renovação, em que cada desafio é uma lição que nos ajuda a identificar o que precisa ser transformado. Não é fácil encarar nossos medos, nem reconhecer nossas fraquezas, mas é precisamente nesse reconhecimento que se encontra a semente da mudança. Imagine por um momento que sua vida é como um grande jardim. Cada pensamento, cada emoção é uma semente que, com o tempo, pode dar frutos. Algumas sementes crescem e se tornam plantas fortes e cheias de vida, enquanto outras, se não forem cuidadas adequadamente, podem gerar ervas daninhas que tomam conta do terreno. A luta espiritual é, em grande parte, o trabalho constante de remover essas ervas daninhas para que as flores da fé e do amor possam florescer. Quando você deixa de alimentar pensamentos negativos e se concentra na oração e na gratidão, cria um ambiente propício para o crescimento espiritual. Também é importante reconhecer que a luta espiritual não é algo que possa ser totalmente extinto. Sempre haverá momentos de fraqueza, dias em que as sombras parecem mais densas e a esperança mais distante. Mas é justamente nessas ocasiões que a intervenção divina se faz mais necessária, quando cada chamado à oração é um sinal de que, embora o caminho seja árduo, há uma luz que nunca se apaga. A resiliência que surge ao enfrentar essas batalhas é o que nos define como seres de fé. É a capacidade de se levantar repetidas vezes, sabendo que cada tropeço é uma oportunidade de aprender, de crescer
e de se aproximar mais do que realmente importa. A luta espiritual também se manifesta no conflito entre o que desejamos e o que realmente precisamos. Muitas vezes, nos vemos presos em uma espécie de dualidade. De um lado, ansiamos pelo que conhecemos, pelo que nos dá uma falsa sensação de segurança. De outro, lá no fundo, sabemos que o que realmente nos nutre é essa conexão íntima com Deus. Esse conflito interno se reflete na tendência de muitas pessoas a se apegar a hábitos ou costumes que, embora familiares, não contribuem para o crescimento espiritual. É como se, sem perceber, escolhêssemos o que nos é cômodo, em vez do que realmente nos transforma. A luta espiritual é, nesse sentido, um convite para deixar essas amarras para trás e abrir o coração para novas possibilidades, para um caminho que, embora incerto, está cheio da promessa de uma vida plena e autêntica. Ao longo da história, inúmeros testemunhos mostram como aqueles que responderam ao chamado da oração conseguiram superar situações que pareciam intransponíveis. Esses relatos, transmitidos de geração em geração, não falam apenas de milagres ou intervenções sobrenaturais, mas também do poder de uma mente e de um coração que decidem não sucumbir diante da adversidade. Cada história é uma prova viva de que, quando se escolhe enfrentar a luta espiritual com coragem e com a certeza de que não se está sozinho, podem ocorrer mudanças que transformam a vida de forma profunda e duradoura. Mesmo em nossa era moderna, em que o conhecimento científico e a tecnologia avançaram de maneira impressionante, há algo que permanece misterioso e que escapa a toda explicação racional: o poder da fé e da oração. Inúmeros estudos tentam medir os efeitos da meditação e da comunicação espiritual na saúde física e mental, e os resultados sugerem que, de fato, aqueles que dedicam um tempo diário à introspecção e à conexão com o divino tendem a experimentar menos estresse, maior estabilidade emocional e uma sensação geral de bem-estar. Essas descobertas, embora não capturem a totalidade do fenômeno, nos lembram de que há uma dimensão na existência humana que vai além do visível e que tem o potencial de transformar a realidade. A luta espiritual, portanto, é tanto um desafio quanto uma oportunidade. É o cenário em que se trava uma das batalhas mais importantes de nossa existência: a batalha pela alma, pela integridade do nosso ser e pela capacidade de viver em harmonia com a verdade. Cada vez que você enfrenta um pensamento negativo, cada vez que sente o peso da dúvida, tem a opção de escolher o caminho da oração, da reflexão e do reencontro com o divino. Essa escolha, embora às vezes pareça pequena, é o que faz a diferença entre uma vida governada pelo medo e uma vida repleta de esperança e propósito. Também é fundamental reconhecer que essa luta não é travada na solidão. Ao longo do tempo, a comunidade de fiéis tem sido um pilar essencial para resistir aos ataques do inimigo. Quando nos unimos em oração, quando compartilhamos nossos temores e nossas vitórias, construímos uma rede de apoio que fortalece nossa fé e nos lembra de que somos parte de algo muito maior. A força que vem de estar em comunhão com os outros, de ouvir testemunhos que nos inspiram e de ver que, apesar dos desafios, sempre há um raio de luz, é incalculável. É essa solidariedade que nos impulsiona a continuar, a não ceder às sombras e a lembrar que cada pequena batalha tem um propósito no plano divino. Ao final, a realidade da luta espiritual pode ser resumida em uma palavra: resiliência. É a capacidade de se levantar a cada queda, de encontrar no meio da escuridão um motivo para continuar lutando e de transformar cada desafio em uma oportunidade de crescimento. Não se trata de negar a dor ou de fingir que tudo está bem, mas de reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, há uma força interior que nos impele a buscar a luz. Essa luz, que muitos encontram por meio da oração,
é o que ilumina o caminho, esclarece a mente e enche o coração de uma paz que transcende todas as circunstâncias. Assim, cada vez que você sentir que o peso do mundo se torna insuportável, lembre-se de que há um chamado no mais profundo do seu ser, um convite para se levantar e buscar na oração o refúgio de que tanto precisa. Não importa se as batalhas são grandes ou pequenas, o importante é reconhecer que cada luta é uma oportunidade de descobrir a força que habita em você e de reafirmar sua fé em um poder superior. A luta espiritual é real, sim, mas a esperança também é, e cada pequeno ato de fé, cada momento em que você decide enfrentar o medo com a oração, é uma vitória que o aproxima daquela paz que você sempre buscou. Em última análise, a luta espiritual não é algo que possa ser evitado ou ignorado. Faz parte da experiência humana, é o motor que impulsiona o crescimento interior e é a prova de que, apesar das adversidades, há sempre um caminho para a luz. Ao reconhecer essa realidade, você aprende a valorizar cada instante de intimidade com Deus, cada momento em que sente seu coração se abrir e conectá-lo ao eterno. E nessa conexão, encontra a verdadeira fortaleza para seguir adiante, para transformar a adversidade em aprendizado e para viver uma vida plena, cheia de significado e de amor. Com essa caminhada, exploramos em detalhes a complexa e profunda realidade da luta espiritual. Vimos como, ao longo da história, das Escrituras e da experiência pessoal, fica evidente que cada obstáculo, cada dúvida e cada temor são oportunidades de nos aproximarmos mais dessa verdade imutável, que em meio à escuridão há sempre uma luz disposta a nos guiar. A luta espiritual é uma batalha diária, sim, mas também é um convite para descobrir a resiliência, a esperança e o amor que habitam no mais profundo de cada ser. Cada desafio, cada pequeno tropeço, é uma chance de se levantar e reafirmar que, apesar das batalhas invisíveis, a fé é o motor que nos impulsiona a seguir em frente. E é nesse ato de se levantar, de decidir enfrentar o medo com a força da oração, que reside a essência do que significa viver uma vida repleta de propósito. Não há derrota definitiva nessa luta. Cada passo, cada oração e cada ato de fé são a prova de que, mesmo quando a escuridão se aproxima, a luz sempre prevalece. Que esse conhecimento inspire você a não desistir, a buscar em cada instante de fraqueza a força para se levantar e a reconhecer que, mesmo nos momentos mais difíceis, existe uma força superior que o sustenta. A luta espiritual é real e constante, mas também o são a graça e a misericórdia que nos são oferecidas a cada chamado para orar. E assim, ao enfrentar cada dia de coração aberto e com a convicção de que não está sozinho, você descobrirá que cada batalha vencida o aproxima um pouco mais da verdade, da paz e da vida plena que Deus tem reservada para você. Já lhe aconteceu de, no meio da noite, quando tudo parece mergulhado em um silêncio profundo, sentir no âmago do seu ser um impulso que o convida a se levantar e orar? Não se trata de uma simples sensação passageira ou de um capricho do sono, mas de um chamado interior que, de forma quase imperceptível, o impulsiona a romper a quietude e a se conectar com o divino. Esse despertar espiritual que muitos de nós experimentamos nos momentos mais inesperados é a maneira de Deus nos lembrar de que Ele está sempre presente e de que a oração é a nossa ferramenta mais poderosa para enfrentar a vida. Imagine por um instante que, em meio à escuridão, você sente como se uma pequena luz se acendesse em seu coração. Essa luz não é fruto da sua imaginação, mas o sinal de que algo profundo está prestes a acontecer. É como se Deus, em sua sabedoria infinita, escolhesse aquele exato momento para lembrar você de que não está sozinho, de que seu amor o envolve e de que, independentemente das dificuldades
ou das dúvidas que você possa ter, Ele o está chamando para conversar. E é precisamente nesses momentos de intimidade, quando as distrações do mundo parecem desaparecer, que a oração se torna o refúgio em que encontramos a paz e a força necessárias para continuar. Mas por que Deus o desperta para orar? A resposta para essa pergunta está na própria essência da vida espiritual e na dinâmica do relacionamento que temos com o nosso Criador. A oração não é um simples ato ritual, nem um hábito imposto, mas o canal por meio do qual se manifesta a comunhão com o divino. É na oração que as portas da alma se abrem, onde as preocupações se transformam em súplicas e as incertezas em uma firme declaração de fé. Sempre que você sente esse impulso de se levantar, é como se Deus estivesse lhe dizendo: este é o momento de lembrar quem você é, de renovar seu espírito e de encher seu coração de esperança. Ao longo da história, incontáveis relatos e testemunhos demonstraram que esses despertares não são acidentais. Desde os antigos profetas até os crentes de hoje, muitos compartilharam a experiência de terem sido despertados durante a noite, exatamente quando sua alma precisava de uma palavra de encorajamento. Não é coincidência que, em meio à escuridão, se ouça um sussurro que convida à reflexão e à ação. É como se, nesses instantes, a barreira entre o visível e o invisível se tornasse mais tênue, permitindo que você percebesse a presença de Deus de maneira direta e poderosa. Poderíamos comparar esse fenômeno à sensação experimentada ao ver o primeiro raio de sol após uma longa noite. Aquela luz, que desperta a natureza e renova a esperança, guarda uma analogia direta com o despertar espiritual. Do mesmo modo, quando Deus chama você em meio à noite, não é para perturbar seu descanso, mas para acender em você uma chama que ilumine o caminho. É um lembrete de que, em cada amanhecer, há uma nova oportunidade de transformar sua vida, de deixar as sombras do passado para trás e de abraçar a promessa de um futuro cheio de bênçãos. Uma das razões fundamentais pelas quais Deus o desperta para orar é para manter viva essa conexão íntima e pessoal com Ele. Na correria do dia a dia, é fácil perder de vista o que realmente importa. A rotina, o trabalho, os problemas cotidianos e as preocupações podem saturar nossa mente e nos afastar dessa comunicação direta com o Criador. É nesses momentos de silêncio, nos quais o corpo descansa, mas o espírito se mantém desperto, que Deus aproveita para nos lembrar de que precisamos nos reconectar, de que precisamos separar alguns minutos para nos entregarmos em oração e para renovar nossa fé. Quando oramos, abrimos a porta para uma comunicação sincera e profunda. Não se trata de recitar palavras vazias ou de cumprir uma obrigação, mas de deixar o coração fluir e falar com Deus como se fala a um amigo íntimo. É nessa conversa que liberamos as cargas acumuladas, que expressamos nossos temores e que recebemos consolo e força. Cada vez que você responde a esse chamado noturno, permite-se um respiro, uma pausa para reorganizar seus pensamentos e para lembrar que, apesar das tempestades e incertezas, sempre há uma força superior velando por você. Além disso, esse despertar espiritual tem uma dimensão transformadora. Não é apenas um momento de comunicação, mas também uma oportunidade de mudança. Quando você se levanta para orar, está se dando a chance de refletir sobre suas ações, de corrigir erros e de renovar seu compromisso com uma vida fundamentada em valores e no amor. É um ato de coragem, pois implica reconhecer que, em certas ocasiões, deixamos de prestar atenção ao que realmente importa e que é necessário mudar para seguir em frente. É nessa humildade, nesse reconhecimento de nossas próprias fraquezas, que reside a verdadeira força, a força da fé e o poder transformador da oração. Muitas vezes,
Esses despertares vêm acompanhados de uma sensação de urgência, como se algo em seu interior soubesse que é hora de agir, de mudar o rumo e de enfrentar os desafios com uma perspectiva renovada. Não se trata de algo ruim que esteja para acontecer, mas de que, nesses instantes, se abre um espaço para a reflexão e para a tomada de decisões importantes. É como se Deus lhe desse um sinal claro de que, mesmo diante do que você possa sentir ou pensar, há um propósito maior em cada experiência, uma lição que o ajudará a crescer e a evoluir em seu caminho espiritual. Muitas pessoas compartilham que, depois de um despertar para orar, experimentaram mudanças significativas em sua vida. Talvez não se trate de milagres espetaculares ou de transformações da noite para o dia, mas de pequenos ajustes que, ao longo do tempo, se convertem em mudanças profundas e duradouras. Esses testemunhos são um lembrete de que a oração tem o poder de abrir caminhos, de curar feridas e de dar nova vida ao que parecia perdido. É nesses momentos de intimidade com Deus que as forças são renovadas, que as dúvidas se esclarecem e que o espírito se fortalece para continuar. A experiência de ser despertado para orar também pode ser interpretada como um convite a não se deixar levar pela acomodação. Muitas vezes, na comodidade da rotina, esquecemos a importância de nos mantermos alertas e de alimentar nossa vida espiritual. O inimigo, nessa inércia, aproveita-se para semear dúvidas, introduzir medos e nos afastar da verdade. Contudo, cada vez que Deus o desperta no meio da noite, Ele está dizendo que é hora de se levantar, de romper essa inércia e de voltar a se comprometer com a fé. É um chamado à ação, a não se conformar com o que é familiar, mas a buscar sempre aquilo que o eleva e o aproxima da essência do amor divino. Para entender melhor esse fenômeno, é útil refletir sobre o simbolismo que representa o despertar no meio da noite. A escuridão, em muitos contextos, está associada ao desconhecido, ao incerto e, por vezes, ao medo. Porém, no âmbito espiritual, a escuridão também é o cenário em que a luz se mostra com mais intensidade. Quando tudo está em silêncio e não há aparentemente nada, a menor faísca se torna um farol de esperança. Do mesmo modo, aqueles momentos em que você sente o impulso de orar são como lampejos de luz que rompem a monotonia da noite e lembram que, mesmo na penumbra, Deus está presente. Essa presença se manifesta de forma sutil, porém poderosa, e convida você a buscar nela a paz e a força de que precisa para prosseguir. Há teorias e reflexões que sugerem que esse despertar pode estar relacionado a um relógio interno que todos temos, um mecanismo natural que, em momentos de crise ou estresse, se ativa para nos alertar de que é necessário mudar. Embora, do ponto de vista científico, isso ainda não possa ser completamente explicado, muitos testemunhos concordam que, nesses momentos, a alma percebe uma urgência que transcende o físico. É como se, no silêncio da noite, se estabelecesse uma comunicação direta entre o seu ser e o divino, uma conexão tão íntima e sincera que nem as palavras nem as explicações podem descrevê-la. Essa sensação de urgência é o que o impulsiona a se levantar, a deixar o conforto do sono e a buscar na oração a resposta que, às vezes, você procurava sem saber. A experiência de ser despertado para orar não apenas o conecta com Deus, mas também o conecta consigo mesmo. Nesses momentos de solidão, quando o mundo exterior parece distante, você tem a oportunidade de olhar para dentro de si e enfrentar aquilo que vinha evitando. É na oração que você se depara com seus medos, suas inseguranças e as dúvidas que foram se acumulando com o tempo. Mas também é nesses instantes que você descobre sua verdadeira força, ao perceber que tem a capacidade de transformar suas fraquezas em ferramentas de crescimento. Cada palavra sussurrada na intimidade da noite
É uma declaração de fé, um compromisso pessoal de não ceder diante das adversidades e de buscar sempre a luz, mesmo em meio à escuridão. Além disso, esse despertar para orar pode ser visto como um presente. Um presente que, embora às vezes nos surpreenda ou confunda, é a forma que Deus tem de se comunicar conosco. Não é uma imposição, mas um convite para deixar de lado o que é superficial e se aprofundar na essência da existência. É um chamado para reconectar-se com a essência de quem você realmente é, para descobrir que, no fundo, sempre esteve destinado a viver em comunhão com o divino. Esse convite, que chega no meio da noite, é a oportunidade perfeita para deixar as preocupações do dia para trás, para se libertar das ansiedades e para se entregar a um momento de pura conexão espiritual. No caminho da vida, é normal encontrar momentos em que parece que perdemos o rumo, em que a incerteza e o medo nos dominam. Contudo, quando esses momentos surgem, é precisamente quando o despertar para orar se torna fundamental. É o mecanismo por meio do qual nos lembramos de que, independentemente do que enfrentemos, sempre há um caminho de volta à paz. Sempre há uma rota que nos conduz à luz. Cada despertar é, na realidade, uma nova oportunidade de recalibrar sua vida, de alinhar seus pensamentos e de redescobrir a força interior que muitas vezes havia sido esquecida. Para muitos, responder a esse chamado noturno significou o início de uma transformação profunda. Relatos de pessoas que, após terem se levantado no meio da noite para orar, experimentaram mudanças na maneira de ver o mundo, de enfrentar os problemas e em sua capacidade de amar e perdoar. Não se tratam de milagres espetaculares no sentido material, mas de transformações que se fazem sentir na alma, no coração, na forma de viver cada dia com uma esperança renovada. Essa transformação é o verdadeiro poder da oração, mudar a perspectiva, fortalecer a fé e, acima de tudo, lembrá-lo de que você faz parte de algo muito maior. Assim, cada vez que sentir esse impulso, cada vez que a escuridão for interrompida por esse chamado interior, entenda que é Deus quem o está despertando para lembrá-lo de que a vida, com todas as suas complexidades e desafios, está cheia de oportunidades de crescimento e de amor. É um convite para deixar de lado a letargia da rotina, romper com a indiferença e abraçar a esperança de coração aberto. Em suma, Deus o desperta para orar por isso, para que você nunca se esqueça de que, em cada despertar, há uma nova possibilidade, uma nova chance de se reconectar com o divino e de encontrar na oração a força necessária para enfrentar qualquer adversidade. É um lembrete de que, embora a vida esteja cheia de sombras, sempre existe uma luz que o guia e o sustenta. É nesses momentos, na intimidade do silêncio noturno, que sua alma tem a oportunidade de falar com Deus, de libertar seus medos, de expressar sua gratidão e de encontrar, em meio à escuridão, a certeza de que você nunca está sozinho. Que cada despertar seja para você um sinal de que a vida é um presente, um convite constante à renovação e a permitir que o amor de Deus transforme cada aspecto da sua existência. Porque, a cada instante em que você se levanta para orar, está se dando a oportunidade de viver com mais intensidade, de amar com mais profundidade e de caminhar com a segurança de que, independentemente das circunstâncias, a luz sempre prevalecerá sobre a escuridão. Billy Graham foi um dos mensageiros mais influentes do Evangelho em nosso tempo. Por décadas, suas palavras e sermões inspiraram milhões de pessoas a buscar um relacionamento mais profundo com Deus. Uma das ideias que ele sempre destacava era que a oração é a alma da vida cristã. Para Graham, não havia desafio que não pudesse ser superado por meio de uma comunicação constante e sincera com o Senhor. Seus ensinamentos mostram que, não importa o quão complicado o caminho possa parecer, a oração é a chave que abre as portas da esperança.
Graham costumava contar histórias pessoais de momentos em que, justamente quando tudo parecia perdido, um despertar para orar lhe dava a força necessária para seguir em frente. Essas experiências não apenas o transformaram, mas se converteram em faróis de luz para todos os que ouviam suas mensagens. Entre seus ensinamentos, destaca-se a importância de nunca subestimar o poder de uma oração sincera. Graham acreditava firmemente que sempre que Deus o chama para orar, Ele está lhe dando um sinal claro de que é preciso estar alerta, de que há uma luta espiritual em andamento e de que sua entrega à fé pode fazer toda a diferença. Ele ensinava que a oração não é apenas um ato de pedir, mas de ouvir, de sentir e de responder a esse chamado divino que nos impulsiona a ser melhores, a crescer e a transformar nossa realidade. Além disso, Billy Graham enfatizava que a oração é uma prática diária e necessária. Não se trata de orar apenas nos momentos de crise, mas de manter uma comunicação constante com Deus em todos os aspectos da vida. Segundo ele, a verdadeira força espiritual se constrói dia após dia, quando decidimos entregar nossos medos, nossas dúvidas e nossos desejos ao Senhor. E é nessas ocasiões, muitas vezes na quietude da noite, que Deus se aproxima de nós para lembrar que não estamos sós e que, apesar das adversidades, sempre há uma saída, sempre há uma esperança renovada. Os ensinamentos de Graham também nos convidam a ver a oração como um ato de amor. Ao orar, demonstramos nossa dependência de Deus, nossa confiança em seu plano e nosso compromisso de seguir seus caminhos. É um diálogo sincero que fortalece nosso espírito e nos ajuda a enfrentar cada dia com a convicção de que, por mais difíceis que sejam as circunstâncias, existe uma força maior que nos ampara e nos guia. A vida moderna está repleta de distrações e compromissos que muitas vezes nos afastam do que realmente importa. Entretanto, estabelecer um hábito de oração é uma das melhores decisões que você pode tomar para seu bem-estar espiritual e emocional. Não se trata de uma obrigação, mas de um presente que você se concede para se conectar com o divino e receber forças nos momentos de fraqueza. Imagine que, todos os dias, antes de a correria começar, você se dê alguns minutos de silêncio para conversar com Deus. Essa prática, por mais simples que pareça, tem o poder de mudar a sua perspectiva, de enchê-lo de paz e de lembrá-lo de que, aconteça o que acontecer, sempre há um refúgio na fé. A oração não apenas acalma a alma, mas também lhe dá clareza para tomar decisões e o ajuda a enxergar o mundo com outros olhos. Existem muitas maneiras de incorporar a oração ao seu dia a dia. Algumas pessoas gostam de ter um pequeno caderno para anotar seus pedidos e reflexões, enquanto outras preferem meditar em um lugar tranquilo, longe do barulho e das preocupações diárias. O importante é encontrar o momento e o espaço em que você se sinta à vontade para abrir o coração sem reservas. Não podemos esquecer que a prática da oração também tem um aspecto comunitário muito valioso. Reunir-se com outros crentes para orar e compartilhar testemunhos fortalece a fé e cria um sentido de apoio mútuo. É nesses momentos de comunhão que, muitas vezes, ocorrem milagres e transformações que parecem impossíveis de explicar, mas que são prova de que Deus age por meio da união de seus filhos. Em tempos de incerteza ou crise, a oração se torna aquela âncora que impede nosso naufrágio. Quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, é na quietude da oração que encontramos forças para nos erguer novamente, para acreditar que, apesar das dificuldades, a vida tem um propósito e que Deus tem um plano para nós. Assim como um rio que, independentemente dos obstáculos, segue seu curso, a sua vida pode fluir com a ajuda de uma conexão constante com o divino. Quando você experimenta um despertar para orar,
Não se trata apenas de se levantar no meio da noite. Trata-se de uma mudança profunda em seu interior. É nesses momentos de intimidade com Deus que tem início processos de renovação e de transformação pessoal. A oração permite deixar para trás velhos hábitos, medos e dúvidas e o impulsiona a abrir-se a novas possibilidades, a se reinventar e a descobrir um propósito que vai além do mundano. Pense nisso, como uma espécie de reinício para a alma. Cada vez que você responde ao chamado de Deus, tem a oportunidade de corrigir o rumo, de alinhar suas ações com suas crenças e de fortalecer a fé que o sustenta nos momentos difíceis. É um processo gradual, que demanda paciência e dedicação, mas cujos frutos se fazem notar em todos os aspectos da sua vida. A transformação não acontece da noite para o dia, mas cada despertar, cada oração, é uma semente que, com o tempo, floresce em um caráter renovado e em uma perspectiva de vida mais plena. Essa mudança se reflete não apenas dentro de você, mas também em suas relações, em sua visão do mundo e em como enfrenta os desafios. Muitas vezes, pessoas que passaram por crises e responderam ao chamado divino para orar, descobrem que sua vida toma um rumo inesperado. Sentem-se mais fortes, mais conectadas com seu propósito e, sobretudo, mais em paz. Essa paz, que não depende das circunstâncias externas, é o verdadeiro presente que a oração oferece. Alguns estudos e testemunhos sugerem que, ao estabelecer uma comunicação diária e sincera com Deus, ocorrem mudanças em nível biológico e emocional. Fala-se até que a meditação e a oração podem reduzir o estresse, melhorar a qualidade do sono e fortalecer o sistema imunológico. Ainda que não haja consenso absoluto, o fato é que milhões de pessoas afirmam ter experimentado transformações significativas em sua saúde e em seu bem-estar ao adotar uma vida de oração. E é que, em última análise, a transformação pessoal que surge do despertar para orar é um reflexo do amor e da intervenção divina. Não se trata de uma mudança superficial ou passageira, mas de uma renovação interna que o prepara para enfrentar a vida com coragem e esperança. Cada vez que você ora, se entrega a uma força maior, que o ajuda a superar suas limitações e a descobrir um potencial que talvez nem soubesse que tinha. Essa é a beleza da oração: transformar o ordinário em extraordinário, o escuro em luminoso, o incerto em uma promessa de um futuro melhor. Um dos aspectos mais impressionantes da vida espiritual é o modo como a oração se relaciona com a fé e a provisão divina. Quando oramos, não apenas nos comunicamos com Deus, também abrimos a porta para receber sua graça, proteção e amor. É como se a oração fosse um canal por meio do qual milagres se manifestam e caminhos se abrem em meio às dificuldades. A Bíblia nos lembra, em várias passagens, que Deus é nosso provedor. No livro de Mateus, por exemplo, aprendemos a não nos preocupar com o que vamos comer ou vestir, pois o Pai Celestial sabe do que precisamos. Essa promessa se concretiza a cada amanhecer, a cada oportunidade que temos de nos renovar e de confiar em que, apesar dos obstáculos, sempre haverá um sustento, tanto físico quanto espiritual, à nossa disposição. Muitos testemunhos relatam situações em que, por meio da oração, as pessoas viram portas aparentemente fechadas se abrirem, surgirem soluções do nada e a fé se traduzir em ações que mudam vidas. Não se trata de um recurso mágico, mas da resposta de um Deus que conhece nossas necessidades e que está sempre disposto a intervir, às vezes de formas que não esperamos. O elo entre a oração e a provisão divina pode ser comparado ao ciclo do maná no deserto. Os israelitas, apesar de estarem em um ambiente hostil, recebiam diariamente aquele alimento que lhes assegurava a vida, lembrando-os de que Deus sempre cuidava deles. Da mesma forma, quando você desperta no meio da noite para orar, é reconectado a essa fonte inesgotável de provisão e amor
que o impulsiona a prosseguir, independentemente das adversidades. Até mesmo em nosso mundo atual, em que a ciência e a tecnologia parecem dominar todos os campos da existência, há aqueles que relatam ter vivenciado milagres que transcendem a lógica. Histórias de curas inesperadas, reconciliações familiares e conquistas surpreendentes comprovam que a fé, associada à oração, tem o poder de mudar o curso da história. E embora alguns considerem esses relatos apenas anedóticos, a verdade é que, para aqueles que os vivem, são a confirmação de que Deus age de maneiras misteriosas e surpreendentes. A chave está em entender que a oração é uma expressão de fé, uma forma de declarar ao universo, ou, melhor dizendo, ao Criador, que você confia em seu plano, crê em seu poder e está disposto a ser guiado por seu amor. Esse ato de fé, quando praticado com sinceridade e perseverança, torna-se uma força irresistível, capaz de transformar não apenas a sua vida, mas também a daqueles que estão ao seu redor. É nessa conexão íntima, nesse diálogo direto com Deus, que as verdadeiras maravilhas da vida espiritual se revelam. Se há algo fundamental no caminho da fé, é a comunidade. Não estamos destinados a viver sozinhos, e menos ainda em assuntos espirituais. A oração em grupo, o compartilhamento de testemunhos e a união de corações que buscam a Deus têm um efeito profundo em nossas vidas. A história está repleta de casos em que comunidades inteiras experimentaram mudanças drásticas ao se unirem em oração, provando que, quando corações se unem, nada é impossível. Em muitas igrejas e grupos de crentes fica claro que orar juntos fortalece a fé e cria um ambiente de amor e solidariedade. Não é apenas um encontro social, mas um ato sagrado em que cada pessoa traz seu testemunho, suas dúvidas, suas esperanças e seus sonhos. É nesses instantes de comunhão que muitas vezes surgem milagres e transformações que parecem impossíveis de compreender, mas que demonstram como Deus se manifesta na união de seus filhos. Muitos pregadores e líderes espirituais, inspirados pelos ensinamentos de Billy Graham, destacam o quanto o testemunho pessoal é uma ferramenta poderosa para encorajar outras pessoas. Quando você compartilha sua experiência de ter respondido ao chamado de Deus no meio da noite, quando conta como essa oração o tirou da escuridão e o devolveu à esperança, não apenas se torna um exemplo de fé, mas um farol de luz para os que ainda buscam respostas. É nesse compartilhamento sincero de vivências que se constrói uma comunidade vibrante, unida pela certeza de que a oração e a fé são a chave para superar qualquer obstáculo. E é que quando olhamos para trás e lembramos aqueles momentos em que um despertar para orar mudou nossa vida, compreendemos que não foi por acaso, mas porque fazemos parte de um plano divino que se manifesta na união de seus filhos. Assim, cada história, cada testemunho, converte-se em uma semente que inspira outros a buscar essa conexão íntima com Deus, a elevar a voz em meio ao silêncio e a confiar em que, independentemente das circunstâncias, sempre haverá um motivo para orar. Chegamos a um ponto crucial em nosso caminho de reflexão. É o momento em que, depois de explorar em profundidade o porquê desses despertares noturnos e o poder transformador da oração, você é convidado a olhar para dentro de si, a questionar-se e a comprometer-se de modo pessoal. Você está disposto a responder ao chamado de Deus? Você ousa romper a rotina, levantar-se no meio da noite e abrir o coração em um diálogo sincero com o Criador? Não se trata apenas de um ato pontual, mas de um compromisso com seu bem-estar espiritual e emocional. A oração, mais do que um hábito, é um modo de vida, uma ferramenta que o ajudará a enfrentar cada desafio, a transformar cada obstáculo em oportunidade e a descobrir que, mesmo em meio à escuridão, a luz de Deus jamais se apaga. Este chamado à ação é um convite para repensar prioridades,
deixar para trás os costumes que o afastam da comunhão com o Senhor e abraçar um estilo de vida em que a fé e a oração sejam o motor de cada um de seus dias. Proponho que, a partir de hoje, você se presenteie com momentos diários para orar. Não importa se são alguns minutos ao despertar, na tranquilidade da noite ou ao longo da rotina. O essencial é que você faça da oração uma parte fundamental de sua vida. Convide seus amigos, sua família, sua comunidade. Compartilhem experiências e ouçam as dos outros. Dessa forma, todos poderão construir uma ponte que conecte cada coração ao amor ilimitado de Deus. Cada despertar para orar é um presente divino, uma oportunidade de recomeçar, de curar feridas, de encontrar respostas e de reafirmar a fé. Não deixe que esses instantes passem despercebidos. Afinal, toda vez que você se sentir chamado a orar, é porque há uma mensagem especial para você, um sussurro do Criador convidando-o a fazer parte de seu plano, a ser uma testemunha viva de seu amor e a transformar, de dentro para fora, a realidade ao seu redor. Para encerrar esta jornada, gostaria que você guardasse uma ideia muito clara. Toda vez que sentir esse impulso de se levantar no meio da noite para orar, é porque Deus o está lembrando de que você jamais está sozinho, de que Ele sempre está com você, velando por você e guiando-o ao longo do caminho da vida. Essa oração é a sua ponte para um futuro cheio de esperança. É a chave que abre as portas para um mundo em que a fé e a confiança em Deus podem mover montanhas. Lembre-se sempre de que, como ensinou Billy Graham, a oração é a força que o impulsiona a continuar, mesmo quando a estrada se torna difícil. É nesses momentos de intimidade com o Senhor que encontramos o verdadeiro sentido da vida, descobrindo que, apesar das batalhas invisíveis, há um amor inquebrantável que nos sustenta e nos dá forças para prosseguir. Convido você a acolher cada despertar, a ver nele não um incômodo ou uma interrupção, mas um presente, um convite para renovar seu espírito e para se reconectar com o Deus que o ama. Que cada oração seja uma declaração de fé, um compromisso de seguir seus caminhos e de permitir que sua luz ilumine até os recantos mais sombrios de sua existência. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, inunde seu coração e o acompanhe a cada passo. Que cada despertar seja uma nova oportunidade de crescer, de curar e de ser um reflexo vivo do amor divino. E lembre-se, onde você está, Deus está, pronto para ouvi-lo e para lhe dar a força de que precisa para superar qualquer desafio. Bênçãos para você e para todos aqueles que, como você, decidiram responder ao chamado divino de orar, mesmo no meio da noite.